Bom dia, meus queridos alunos. Já estava até com saudade de vocês todo esse tempo que tivemos que passar, ausentes das nossas aulas presenciais em vista dessa pandemia. Quero que vocês saibam que todos esses dias, meses, eu estava orando por vocês, todos os meus alunos, seus pais, seus familiares, sempre lembrando que Deus possa estar protegendo cada um. E vamos começar a nossa aula de hoje orando como eu sempre faço. E nós sempre lemos também o livro, que foi traduzido, que fala do nosso Antigo Testamento, É o livro Histórias Bíblicas para Crianças, contada por uma mãe aos seus filhos. Hoje não vou ler, hoje eu vou já entrar no assunto do livro de Êxodo, tendo em vista que alguns de vocês podem ter esse livro em casa e ter lido, e já leram também o livro de Êxodo, mas nós vamos começar com uma oração. Senhor, muito obrigada pela oportunidade que temos de falar um pouco sobre a Tua Palavra, sobre o livro de Êxodo, que o Senhor venha me dar capacidade e venha dar aos meus alunos, a todos que estarão ouvindo esse vídeo, que eles possam entender e compreender a maneira como o Senhor tratou o povo de Israel, conduziu esse povo e como o Senhor livrou eles da mão de Faraó. Que o Senhor nos ajude, através do livro de Êxodo, a ver o quanto temos aí uma simbologia rica e viva de Cristo em nossas vidas. Nos abençoe, cuida de cada um, protege esses alunos, protege os seus pais e guarda, Senhor, todos os professores do Dionox, todos os funcionários das nossas escolas cristãs, em nome de Jesus. Amém. Então, como nós, na sala de aula, terminamos no primeiro bimestre, o livro de Gênesis, tivemos uma visão geral do Antigo Testamento e agora nós vamos passar para a nossa matéria que seria do segundo bimestre, que é o livro de Êxodo, que eu já passei para vocês, escrito por WhatsApp, para que vocês pudessem estar em casa estudando. Vocês têm a apostila, então vocês podem abrir a apostila de vocês e vocês podem estar seguindo esta aula através da apostila. Peço também que vocês abram suas Bíblias no livro de Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia. Então, o livro de Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, é o livro que nós vamos estar agora estudando, tá? Então, primeira coisa que vamos ver nesse livro de Êxodo é que o livro de Êxodo, essa palavra Êxodo, ela significa saída, partida, Esse livro justamente vai se referir a essa saída do povo de Israel, do Egito. Deus vai tirar esse povo com mão forte, com mão poderosa do Egito. Então, nós vamos entender melhor como Deus vai fazer isso. Por isso o nome Êxodo, que vem do grego. A palavra Êxodo vem do grego, que é Exodus, Quem foi o autor desse livro? O autor desse livro foi Moisés. Moisés escreveu o livro de Êxodo. Na verdade, ele vai contar uma história que ele mesmo testemunhou. Deus usou Moisés para libertar esse povo do Egito. Então, o que ele vai contar, é difícil até identificar sobre quando esse livro foi produzido, mas nós sabemos que Moisés fez isso no decorrer da sua vida, que ele estava conduzindo o povo de Deus do Egito, pelo deserto, até chegar na terra prometida, na terra de Canaã, Então, o autor é Moisés, que é o autor dos 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que nós chamamos também de livros históricos ou pentateucos, E aí nós vamos ver o tema do livro. O tema do livro é redenção. O que significa essa palavra redenção? A palavra redenção significa, é um ato de resgatar, é um resgate
mediante o pagamento de um preço. Então, redenção seria, para vocês entenderem melhor, né, um resgate. Mediante um preço, né, tendo o quê? Um preço. Um preço, né? Então, quando nós vamos estudar o livro de Êxodo, nós vamos ver que esse resgate aí, que Deus vai fazer, é um resgate que vai também ter uma simbologia muito rica, que vai também nos fazer lembrar de como nós fomos resgatados por Cristo, mediante um preço, mediante um pagamento. Então, os personagens principais deste livro é Moisés, Arão e Faraó. Apesar de terem muitas pessoas aí que nós vamos ler e vamos ver, vocês lendo em cada, vocês viram, né? São muitos personagens, mas os personagens principais é Moisés, Arão, que era irmão de Moisés, e Faraó, que no momento, né, Faraó. Por que essa palavra Faraó? Os reis no Egito eram chamados de Faraó. Então, quando saía um rei, outro rei, sempre era Faraó que eles mencionavam, né? Então, aqui nós vamos ter as leituras também obrigatórias que vocês vão fazer na casa de vocês, né? Que é capítulo 1, capítulo 3, capítulo 12 e 20 de Êxodo, que vai ser muito importante para você compreender melhor o livro de Êxodo. Também nós temos aqui, né, que Deus, né, agora, esse povo que está aqui no livro de Êxodo, quem é esse povo? Os israelitas, os hebreus. Esse povo é os descendentes de Jacó. Quem era Jacó? Jacó, vocês sabem que Jacó, ele, filho de Rebeca e de Isaac, que veio da descendência de quem? De Abraão. Abraão, Isaac, Jacó, e que Deus teve também um encontro com Jacó. E ele mudou o seu nome para Israel, porque o nome Jacó significa usurpador, e Deus mudou o nome de Jacó para Israel, né? E então, Israel, ele tinha ido para o Egito. Quando isso aconteceu? Quando José, né, por causa dos seus irmãos, a maldade dos seus irmãos, mas tudo dentro do plano de Deus, eles venderam José para pessoas egípcias que levaram José para o Egito, e lá Deus usou de misericórdia, abençoou a vida de José. Deus tinha um plano na vida de José. José se tornou o segundo depois de Faraó, uma pessoa muito importante, um governador no Egito. E daí, na época, no período de fome, o que aconteceu? Os irmãos de José vão ao Egito, e é lá que eles encontram seu irmão. José reconhece seus irmãos e se faz conhecer para eles, e depois os pais, né, o pai de José vai para o Egito com seus irmãos, e eram 70 pessoas nessa época que entram no Egito. Agora, gente, após 400 anos no Egito, os filhos de Israel, né, ou Jacó, eram cerca agora de 2 milhões de pessoas. Então, nós vamos ver o quê? Que esses irmãos de José, né, que chegaram no Egito, 70 pessoas, essa família, contando com José, seus filhos, agora se tornaram 2 milhões de pessoas. Deus multiplica o seu povo, e nós vemos aí que é isso daí, Deus multiplicando o seu povo, mesmo em meio de dificuldades, de perseguição, porque agora vocês vão ver que o faraó, que agora está no Egito, não é o mesmo que estava antes. Antes, o faraó, na época de José, conhecia José, usou de benevolência com José, mas agora não. Morreu o faraó, morreu outro faraó, então outros reis vieram, e esse agora que estava, esse último rei, não conhecia mais a família de José, a história de José, apesar de que, com certeza, o povo hebreu, sempre as mamães, né, os papais, contando história em casa para os seus filhos, deveriam estar contando quem era José, o que aconteceu com ele, como ele foi vendido, como eles chegaram ali no Egito. Com certeza, aquela descendência estava contando para seus filhos, mas os egípcios não mais sabiam da história de José, não reconheciam José como
eles antes fizeram, né? E tornaram até José governador do Egito. Agora, esse povo está sendo maltratado pelo faraó do Egito, pelos egípcios, e eles deram trabalhos duros para o povo hebreu, forçados, e eles estavam sempre apertando com o trabalho. E quando esse faraó, o último faraó, né, agora no livro de Êxodo, viu que o povo hebreu estava se multiplicando, era um povo forte, né, um povo saudável, e ele ficou temendo que aquele povo pudesse vir a tomar a terra do Egito. Se houvesse uma guerra, eles poderiam se unir contra os inimigos dos egípcios e agora ficar com aquele país. Então, eles preocupados com isso, o faraó, o que ele fez? Ele começou a fazer os egípcios trabalhar ainda mais pesado. E depois disso, ele ainda falou para as parteiras, né, que pegava os filhos das mulheres hebreias para que elas pudessem matar quando fosse menino. Na hora que nascia, ele disse para as parteiras: se for menino, vocês matem. Se for menina, deixa viver, porque as meninas não iam lutar nas guerras. Então, pode viver, mas os meninos não, é para matar. Só que acontece uma coisa aí. As parteiras, elas temeram a Deus, o Deus de Israel. Elas temeram a Deus e não obedeceram a ordem de Faraó. E até isso diz no capítulo 1. Se você olhar o livro de Êxodo no capítulo 1, diz que essas parteiras, elas temeram a Deus, né? E por isso Deus abençoou e deu a elas família, né? Elas constituíram famílias, tiveram filhos, Deus abençoou. Vocês sabem que nós, qualquer pessoa que teme a Deus, nós devemos sempre temer, sempre respeitar as autoridades constituídas por Deus, até que essas autoridades não nos levem a pecar contra Deus. Quando elas nos levam e querem que venhamos a pecar contra Deus, nós estamos isentos da obediência às autoridades civis. Então, nós vimos aí que nós nunca devemos quebrar a lei de Deus por causa de um perigo. Isso nunca devemos fazer, porque não é correto quebrar a lei de Deus só porque estamos em perigo. Não, devemos em primeiro lugar ser fiéis ao Deus vivo e verdadeiro, ao Deus de Israel, a Deus que criou o céu e a terra e todas as coisas que existem. Então, Moisés agora vai aparecer Moisés na história. Como foi que aconteceu? Se Faraó deu essa ordem, as parteiras não obedeceram, sabe? Elas falaram, não. O Faraó falou, o que vocês estão fazendo? Vocês não me obedeceram? No capítulo 1, fala aí do livro de Êxodo. O que vocês estão fazendo? Não tem ordem para vocês matarem os meninos e vocês estão deixando os meninos viverem? E elas falaram, não, é que as mulheres hebreias são muito vigorosas, fortes, e os meninos também, eles são fortes e eles nascem tão rápido, não dá tempo para fazermos nada. E é verdade também, nós sabemos que Deus pode ter feito isso mesmo. Ele realmente escolheu esse povo para ser um povo forte, vigoroso, um povo escolhido por Deus. E por isso, realmente, as parteiras também não estavam fazendo e obedecendo a Faraó. Por isso também, e porque em primeiro lugar elas temeram a Deus. E aí nós vamos ver que aconteceu, né? Que elas vieram por isso constituírem também família. E agora nós vamos ver que nasce o menino. Esse menino nasce, né, na família de Levi. Tanto a sua mãe como seu pai eram descendentes de Levi. E aí esse menino nasce um menino forte. Então a Bíblia fala que ele era tão formoso que a mãe olhou para ele, ela deve ter percebido e entendido diante de Deus que aquele menino, Deus tinha alguma coisa a fazer através daquele menino. E ela então resolveu esconder o seu filho. Ela fez tudo para esconder Moisés na sua casa. Quando ele chorava, ela não deixava Moisés, ninguém via Moisés. E ela fez isso por 3 meses, até que o menino já estava forte e o choro já era alto e ela não pôde mais esconder. O que ela fez? Aí está contando na própria Bíblia, que ela pegou, né,
um cesto com betume, calafetou esse cesto com betume, colocou igual um pinche, né, ao redor dessa cesta, para que não entrasse água. E ela colocou o seu menino ali, Moisés, naquela cesta. E ela foi lá, na beira do rio, que cresce alguns tipos de árvores, né? Na beira do rio, de mato, de capim, alto. E ela colocou aquele menininho ali, na beira do rio, né? Naquela borda ali, e dentro do rio. E ela ficou lá, mas ela não podia ficar lá, as pessoas podiam desconfiar. E ela não foi embora, mas a sua filha, a irmã do seu menino, né? Ficou lá, dessa criança, ficou lá, Miriam. Devia talvez ter uns 12 anos, por aí para 13. Ela ficou olhando, observando o que ia acontecer com aquela criança. E a princesa, filha de Faraó, estava nesse momento se banhando no rio. Desceu para o rio com as suas servas, suas criadas. E o menino estava chorando naquele cesto. E eles ouviram o menino chorar. E a princesa disse, deve ser filho dos hebreus. Vai lá, falou para a sua serva, pegue a cesta. E eles abriram a cesta, o menininho deve ter se calado, né? E aí aquela princesa amou aquele menino. E ela disse, é filho dos hebreus, eu vou ficar com esse menino. E logo ela pensou, eu vou ver uma mulher, uma ama, que era muito comum na época eles fazerem, uma ama para cuidar, para criar desse menino. E a irmã do menino ali por perto correu e disse, tá bom, eu posso chamar para você essa pessoa que você quer. E ela correu e chamou quem? Joquebede, que era a mãe do menino. E aí ela veio e a princesa disse, leva esse menino para sua casa, cuida dele que eu vou te pagar o salário. E foi isso que aconteceu. Então essa é a história de Moisés. Foi criado pela sua própria mãe, talvez até uns 4 anos de idade, né? Quando talvez desmamou. E ela, com certeza, Joquebede, ensinou a Moisés sobre o Deus vivo e verdadeiro, o Deus de Israel, o Deus que criou o céu e a terra. E Moisés cresceu aprendendo que aquele era seu povo, o povo hebreu, a sua família, o seu lar. Com certeza ela levava Moisés ao palácio, talvez toda semana, né? Para ver a princesa, né? A sua mãe que o adotou. Mas Moisés também sabia que ele era do povo de Deus, do povo hebreu, o povo escolhido de Deus. Então Moisés foi educado agora no palácio e foi para lá com os melhores, né, sábios daquela época, instrutores que podia ter. Moisés aprendeu tudo que podia aprender na cultura egípcia, tudo mesmo. E depois disso, nós vamos ver que esse menino, aos 40 anos, ele sai, né, um dia do palácio, está olhando as pessoas e vai ver o seu povo, e ele vê como os egípcios estavam maltratando o povo hebreu, e ele vê um egípcio, né, ali maltratando um hebreu. E ele fica muito revoltado com isso, e ele vai e mata aquele egípcio, esconde o egípcio. E depois disso, no outro dia, ele sai de novo e ele vê 2 hebreus, né, povo, seus irmãos ali, né, hebreu, brigando, discutindo. E ele fala para aquele que estava errado, maltratando o outro hebreu, ele fala, não faça isso. E aí eles falam para ele, você vai nos matar, vai me matar como você fez com o egípcio? E aí Moisés vê que o que ele fez, alguém tinha visto e podia chegar até Faraó. E ele temeu. E por causa disso Moisés fugiu. E ele vai para a terra de Midian. E tudo isso é providência de Deus, porque lá na terra de Midian, Deus abençoa Moisés, porque ele justamente cansado lá naquele deserto, senta perto de um poço, né, para descansar, tomar água, e vem algumas moças, né, filha de um homem que era também do povo de Israel, do povo hebreu. E este homem, o nome dele era Reuel, e suas filhas vão dar água, né, para o seu rebanho, cuidando. São 7 filhas, 7 moças. E quando chega lá, né, Moisés está no poço. E também chegam outros homens do interior também dali, eram homens rudes, começaram a maltratar essas mulheres, tipo empurrar, né, para eles darem água para o rebanho deles, empurram elas, e aí Moisés vai e defende elas. Então, por isso que Moisés ajuda, e elas dão água para o seu rebanho, e eles chegam logo na casa dela. E aí o pai pergunta, por que vocês chegaram tão cedo hoje? Tinha um homem lá, um egípcio, porque ele parecia com um egípcio, né? E aí nos ajudou, e aí eles assustou, né, os pastores que estavam lá, que tinham nos empurrado, e aí nós viemos cedo. E o pai falou, vai lá buscar ele,
Por que vocês deixaram o homem lá? Tragam ele para cá. E trouxe Moisés. Moisés ficou com ele. E depois Moisés passou a morar, trabalhar com ele. E depois Moisés vai e se casa com uma das filhas, né? E dele. E tem filho também. E um dia Moisés, que ele começou a trabalhar duro no deserto, né? Guardando o rebanho do seu sogro. E cada vez no deserto era difícil ter relva, um capim bom, né? Um pasto bom. E ele tinha que ir para mais longe, mais distante, para procurar pasto para suas ovelhas, para aquele rebanho. E aí Moisés, num desses momentos, né? Sozinho, pelo deserto, procurando lugar, pasto para suas ovelhas, que às vezes Deus faz isso com a nossa vida. É muito bom, às vezes, nós nos retirarmos, ficarmos um pouco só, e estarmos sempre pensando e falando com o nosso Deus. E Deus aparece a Moisés, num dia desse que ele está lá. Como? Na verdade, Moisés vê uma planta que se chama sassa. Sassa é como um arbusto que dá no deserto. Ele começa a olhar de longe e vê uma planta, essa sassa, né? Pegando fogo, com fogo, mas ele olhava e o fogo não estava consumindo aquela planta. Ela estava com fogo, mas ela não estava se queimando. Ele achou aquilo uma coisa estranha, diferente, e ele ficou curioso para ver. Eu vou ver o que está acontecendo. Ele foi perto. Quando ele chegou perto, Deus, na verdade, fala com ele através da sarça, né? Do meio da sarça, a voz de Deus fala a Moisés. E Deus fala, esse é o capítulo 3 da Bíblia, né? Vocês podem acompanhar na Bíblia, que do capítulo 3, Moisés vai lá ver o que está acontecendo. E Deus fala para Moisés. Moisés, ele diz, eis-me aqui. Ele disse, eis-me aqui. E ele falou, chega para cá, né? Não, mas cuidado. Na verdade, ele disse, não te chegues para cá. Tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar que tu estás é uma terra santa. Então, Moisés vai lá e fala com Deus nesse momento, né? E Moisés tira suas sandálias. Como hoje as pessoas têm o costume, às vezes, chegam numa igreja, num lugar, tem pessoas, eles tiram o chapéu, mas naquela época, né? Deus falou, aqui é uma terra santa. Até hoje, nessa região, eles têm esse costume, né? De tirar as sandálias dos pés. Onde Deus falou com ele, né? Lá onde Deus falou com Moisés. E disse, Senhor, e disse Deus, olha, Moisés, eu estou vendo a aflição do meu povo no Egito. Eu vejo o quanto eles estão sofrendo. E eu quero que você vá lá libertar o meu povo do Egito. É quando Moisés diz para Deus, como eu vou fazer isso? Né? Como eu vou fazer uma coisa dessa? Eles vão dizer, quem te mandou fazer isso? E Deus disse, fala, eu sou, me enviou. Né? Fala, quem é o eu sou? Eu sou, quando Deus diz essa palavra, eu sou, isso quer dizer o quê? Que Deus é o Deus autoexistente. Deus não precisa de nada para existir. Deus não precisa de ninguém. Deus é o Todo-Poderoso. É o Deus que ama através da aliança. E ele diz para ele, e se os próprios hebreus não acreditarem em mim? Ele diz para eles que o Deus dos teus pais, os Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, é que te enviou. Então aí eles vão ver, é o Deus que fez o pacto, a aliança com Abraão. Na verdade, é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E que Deus, esse é um Deus que não mente. Deus não é homem para mentir. É o Deus vivo e verdadeiro. O Deus que criou o céu, o Deus que criou a terra e todas as coisas que há, né? Nós vamos ficar por aqui até o capítulo 3. Na próxima aula nós vamos continuar. Leiam, se vocês ainda não leram o capítulo 12, o capítulo 20, tentem terminar o livro de Êxodo em casa e nós vamos ver um pouquinho desse conteúdo do livro, que é um conteúdo muito rico, que é uma história de redenção, é uma história de salvação, é um resgate mediante um preço que nós vamos ver. E isso vai nos dar uma simbologia muito rica. Tenham um bom dia ou uma boa noite, dependendo da hora que você vai ouvir, né? Que Deus abençoe todos vocês e até a próxima.